A paz de Cristo, estaremos estudando nessa semana a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, a segunda lição desse primeiro trimestre de 2022. Então, nós vamos estudar, mas antes de falar do vídeo, quem escreveu essa revista foi o pastor Silvio César Cândido. Ele é pastor, presidente da primeira igreja batista em Jardim Pitoresco, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, desde 2008. A biografia completa dele está nos vídeos anteriores, se os irmãos dá uma passadinha lá e aproveita e vê o outro vídeo também, né? Quem não viu. Então, irmãos, e o título dessa lição, deixa eu botar aqui, E viu Deus que era bom. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom, né? Então, esse estudo tem como texto base Gênesis 1:1 e 2:25. Antes de começar a entrar propriamente na lição, quero fazer algumas perguntas que estão no final desse estudo, que é: você consegue vislumbrar a grandeza de Deus por meio da sua criação? Você tem visto isso? Qual o aspecto mais relevante da criação de Deus para você? O que se destaca mais, né? Tudo depende de Deus e a Ele pertence. Nada do que existe pode existir por seu próprio poder e propósito. Saber disso lhe traz segurança? Sim ou não? E por quê? Isso aí são algumas perguntas, né, que vocês mesmos, no decorrer desse estudo, vão poder responder a si próprios. Mas, e viu Deus que era bom, né, o título dessa semana, lição número 2. Vamos para o texto proposto pelo pastor, que está em Gênesis 1:1, que fala do princípio da criação, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E capítulo 2, 25, versículo 25. E ambos estavam nus, e o homem e sua mulher não se envergonhavam. Hoje refletiremos sobre o princípio de todas as coisas. Como que o mundo foi gerado, criado, né? O nosso Deus, em sua soberania, seu poder e seu domínio, pela sua palavra, criou tudo que conhecemos. Tudo que nós vimos, irmãos, é através da obra maravilhosa de Deus. Absolutamente do nada. Então Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Então Deus trouxe a existência. A narrativa da criação é mostrada no primeiro livro da Bíblia Sagrada, e esse livro é bem definido pelo seu título. Qual o título? Gênesis. Gênesis quer dizer princípio, né? O termo que se origina da palavra grega que significa começo ou início. Os judeus o chamam de Bereshit, ou seja, no princípio. Aqui encontramos o princípio de todas as formas de vida, do céu e da terra, das instituições humanas, bênçãos e maldição. Então, no princípio, que nós vemos que encontramos essas definições das instituições humanas, bênçãos, sobre as bênçãos e a maldição. O universo físico, é o que eu já falei, as leis física da natureza, né? Da humanidade. Deus criou todas as leis. E tudo que existe, irmão, tem lei. A Terra tem a sua lei, né? Gravitacional, né? Da morte e além do plano maravilhoso de Deus para nos redimir. Desde lá do princípio, o homem pode pensar que Deus só traçou os planos muito depois. Não, desde o princípio, a Bíblia já coloca. Tem textos falando sobre isso. Desde o princípio, Deus já tinha um plano, né? Sem dúvida alguma, Gênesis é um livro extraordinário e notável por sua revelação com a
com toda a palavra de Deus na Escritura. Tem sido chamado de origens das gerações a ponto de partida para as grandes questões referentes à teologia bíblica. Olha só. Pois nele encontramos a origem e o fundamento de todas e grandes doutrinas referentes a Deus. A teologia ela fala sobre a origem de Deus. Falamos originalmente de Deus, vamos dizer assim. O homem e do pecado sobre a redenção. Então, nós encontramos nesse livro essas origens, como que partiu o pecado. Por isso foi mencionado aqui, a queda do homem. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Isso foi depois da queda do homem, do caos gerado pelo pecado, vamos dizer assim, da destabilização do pecado que trouxe a esse mundo. Porque o mundo era perfeito, A Bíblia diz que o Éden era o paraíso, quer dizer, a perfeição de Deus estava ali, Com efeito, o livro de Gênesis mostra a ação da criação abençoadora de Deus. Esta ação abençoadora é norteadora de todo o livro, mas, sobretudo, na criação de todas as coisas, que é o tema do nosso estudo. Então, o tema do nosso estudo de hoje é sobre a origem, a criação de Deus. Primeiro ponto dessa lição, irmãos. Nós já lemos os versículos, Então, primeiro ponto. O Criador. No princípio criou Deus. É o versículo base que é o... Vamos ler aqui de Gênesis 1 a 11. Que é onde está proposto aqui. Vamos ler rapidinho aqui, No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Esse é o primeiro dia que Deus criou. Quando ele criou a luz e as trevas, Aliás, ele criou a luz e fez a separação, dali. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus. E foi a tarde, a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, que é a terra, Assim foi. E chamou Deus a porção seca, a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera de fruto segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Então, irmãos, esse é o versículo 11, O autor lhe fala assim, toda grande história tem que começar com um grande começo, e a maior história de todas não poderia começar de forma mais adequada. No princípio criou Deus os céus e a terra. As primeiras palavras da Bíblia evidenciam a base de tudo que somos e cremos. Então, todas as coisas partiu daí, da criação. Por isso que nós, crentes em Jesus, cremos no criacionismo, na criação de Deus. Não temos como acreditar no evolucionismo, porque o princípio da Bíblia é a base de todas as coisas. E eu, como crente em Cristo Jesus, quando nós falamos que toda a Escritura é divinamente inspirada, E para os batistas, a regra e prática de fé são as Escrituras Sagradas. Então, nós cremos e defendemos essa tese, e é o que a Bíblia nos mostra, na verdade, Essas primeiras palavras da Bíblia Sagrada evidenciam a base de tudo que somos e cremos. Assim, nenhuma outra pessoa poderia aperfeiçoar, apresentar algo diferente acerca da nossa origem
e de todo o universo de forma mais sucinta e perfeita. Então, resumidamente, é o que, né? Claro que nós, na origem, nós não estávamos lá, ainda seríamos formados, mas Deus se expressa aqui para nós através da sua palavra, dessa forma sucinta, né? Ou resumida, que Deus criou os céus e a terra. Sabendo que muitas são as teorias segundo as quais afirmam que Deus não existe. Porém, nenhuma delas pode sustentar essa afirmativa categoricamente. As pessoas podem até dizer que não acreditam em Deus e tem, vamos dizer assim, Deus deu a liberdade dele se expressar da maneira que ele quiser. Deus não é autoritário, não é um ditador. Deus é democrático, né? E essa é a verdadeira democracia. Mesmo sabendo que a pessoa está errada, ele ensina o caminho e se ela não quiser, ele segue o curso, né? Mas aqui tem pessoas que vão tentar até contestar a evidência da Bíblia, né? E eu já falei em outro estudo, não vou falar novamente, mas a Bíblia tem mais de 2000 anos, né? Mais de 2000 anos. E é um livro atualíssimo. A Bíblia Sagrada chama de insensato todo aquele que escolher negar a existência de Deus. Salmo 14, 1. Vamos lá, vamos rapidinho aqui, né? Para a gente aproveitar bastante o tempo. Esse estudo é um estudo maravilhoso. Salmos 14, 14, 1, que diz assim: E disseram os nécios no coração, não há Deus. Tem-se corrompido e faz-se abominável as suas palavras, e não há ninguém que faça o bem. Por isso que lá em Romanos diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Aqui, irmão, nós vemos que o nécio, o ignorante, a pessoa que não tenta por suas razões descobrir o segredo do universo, vamos dizer assim, né? E diz que não há Deus no seu coração. São pessoas insensatas. São pessoas corrompidas, abomináveis em suas obras. É o que a Bíblia nos mostra, né? E em 53:1, disse: E disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, e não há ninguém que faça o bem. Praticamente as mesmas referências, né? Então, irmãos, o salmista ele vem falando isso. Ao longo do tempo, inúmeras teorias surgiram. Olha só. Tem várias teorias, né? Algumas delas corroborando com o relato bíblico, outras, porém, desafiando a palavra de Deus. É importante frisar que a Bíblia Sagrada não objetiva provar a existência de Deus. Os irmãos prestaram atenção na colocação aqui do autor, que a Bíblia não tem o objetivo de provar a existência dele. Não, não tem. E nem da criação como sendo originária dele. A Bíblia Sagrada já sustenta essas preposições no princípio criou Deus. É uma afirmação, né? Na verdade, ele já afirma. Ora, crer nessa proposição é fundamental para que cremos em tudo mais que está escrito nela. Nós, como crentes, devemos crer fielmente nas Escrituras, não duvidar, não ter receio de falar, né? As pessoas têm suas posições, mas nós cremos na palavra de Deus. Desse modo, Deus, pela sua própria palavra, criou as coisas inanimadas. O que são coisas inanimadas? Aqui o autor coloca o sol, a lua, os mares, né? Eles não falam, né? Não falam assim na linguagem da gente, eles falam de outra maneira. As coisas inanimadas. As coisas animadas, os animais, os seres dotados da sua imagem e semelhança. A raça humana, nós somos semelhantes a Deus, né? Semelhantes na aparência, alguns traços, né? Como assim, o homem é um ser criador, ele sempre está criando as coisas, né? A criação, portanto, está intimada, ligada ao Criador. Ó, como bem afirmou o salmista, os céus declara a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A pessoa, como diz aqui a Bíblia, né, o nécio,
ele não olha verdadeiramente para os céus, porque se ele prestasse bastante atenção na criação de Deus, que ele chama hoje de Deus de natureza, né? Ou mãe natureza, mas se ele olhasse bem para o céu, quem criou aqueles céus foi um Deus todo-poderoso. E aqui ele fala, né, sobre o firmamento, a existência, né, dos céus, né? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia obras das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Falar, portanto, do universo, da natureza, das leis físicas e morais, ó. Sobretudo, falar do gênero humano é falar acerca de Deus, né? Então, como nós falamos na criação do homem, o homem não veio do macaco. O homem veio das mãos de Deus, do poder de Deus. Não houve, como o cientista alega, né? Hoje, na verdade, irmão, hoje está uma febre dizendo, como é que se diz? Os especialistas, né? Agora tem especialista, né, para tudo. Então os especialistas querem tirar a autoridade de Deus, que é maior, né? Esse sim, esse é o verdadeiro especialista, né? Então, irmãos, nós vimos aqui que nesse ponto, primeiro ponto, destacando aqui, né? O Criador no princípio criou Deus, né? Deus é o Criador de todas as coisas, desde o princípio. Agora, irmão, nós vamos ver a criação, que está em Gênesis. Ele destacou aqui o versículo 2, né? O versículo 2 de Gênesis. Gênesis 1, 2, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essas trevas aqui, irmãos, é a escuridão, não tinha luz. Por isso que ele disse assim, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Por isso que Jesus se fala como, revela sobre a luz do mundo. Ele mesmo diz que ele é a luz do mundo, né? Então vamos aqui ao texto. A Bíblia Sagrada nos mostra que a terra era sem forma e vazia, evidenciando assim que tudo o que existe se originou a partir da ação criadora de Deus, e isso a partir do nada. É o que eu falei, né? Deus trouxe a existência do nada. Não existia nada, era sem forma e vazia, né? E Deus fez isso aí. Diversas teorias tentam diminuir ou até mesmo eliminar a autoria e o poder de Deus sobre a criação. Porém, é inegável o fato de que tudo não emerge a partir do nada. Ser uma ação que impulsione para tal. Nesse prisma, então, somente aquele que é vivo é capaz de criar a vida a partir de si mesmo. Na verdade, irmão, o poder de Deus é tão grande, e a fé de Deus, né? Por isso que ele diz assim, pela fé, lá, fala sobre a fé, né? Acho que é Hebreus, acho que é Hebreus 11, acho que é Hebreus 11, deixa eu ver aqui, rapidinho aqui, Hebreus 11. Olha só o que ele fala da fé. O que é fé? Ó. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que existe, que é galardoador. Tem uma parte que ele fala assim, que pela fé, aqui ó, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos, então quer sentido que tem mais de um mundo, né? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então Deus, a fé de Deus é que impulsiona. Por isso que ele fala, né, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. E é essa fé que exerce a autoridade, né? Poder de Deus.
No livro de Gênesis, podemos notar que Deus completou a sua obra da criação em 6 dias e descansou no 7º dia. É interessante quando a gente lê a Bíblia várias vezes, mas tem uns detalhes, né? Realmente você vê que Deus, parece que ele trabalha até com números, né? Ele fez o mundo em 6 dias, o homem foi originado no 6 dias, e o número do homem, a Bíblia fala que é 6, né? E descansou, e no princípio, no primeiro dia a luz, no segundo dia a água, no terceiro dia a terra e as plantas, e no quarto dia o sol e a lua e as estrelas, no quinto dia as aves e os peixes, e por último, no 6º dia, o restante dos animais e o homem. Então o homem foi originado nesse dia, no 6º dia. E no 7º dia, diz a Bíblia que Deus descansou. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor completou a criação no 6º dia. E no 7º dia ele descansou. Esse descanso de Deus aqui, ele é interessante porque os judeus, até hoje, uma certa religião aqui no Brasil, ele tem como esse dia de descanso. Não estou questionando isso não. Mas ele vai tratar aqui de um assunto muito importante que a Bíblia fala. Que para nós ainda existe um repouso do Senhor. E esse repouso é exatamente o plano salvífico de Deus para o mundo. Vocês vão ver aqui. E houve um descanso. Nesse viés, portanto, ele vale dizer, da mesma forma, depois das lutas e intempéries desta vida, há uma garantia de descanso para o povo de Deus. Entendeu, irmão? Vale a pena dizer, aqui, vale a pena dizer da mesma forma, depois das lutas e intempéries, depois dos problemas, né, há uma garantia de descanso para o povo de Deus. É isso que Deus preparou para nós, né? E esse mesmo assunto vai falar depois lá no Novo Testamento. É só os irmãos prestar um pouquinho, depois eu vou trazer até. Afinal da criação, a Bíblia Sagrada diz: viu Deus que era tudo muito bom. Certamente não podemos mensurar o grau de perfeição da natureza antes da queda do homem. Não. Foi o que eu falei. Eu creio pela fé, né, como a Bíblia relata, sobre o paraíso. A perfeição, a harmonia estava ali. Mas com a queda houve um caos social, né? E estamos enfrentando o caos até hoje. Antes da queda do homem, a entrada do pecado no mundo, mas podemos ter pelo menos um mero vislumbre da perfeição da natureza, sem algo que pudesse prejudicar ou alterar a ordem existente na criação. Esta, portanto, expressa o ser e perfeição de Deus. Deus é um ser perfeito, né? Mas o homem, obra-prima da criação, era sua própria imagem e semelhança. Isso significa que o homem foi colocado na terra como representante e mordomo de Deus. Que privilégio, né? E nós vemos lá que Deus colocou especificamente o homem no jardim de Éden para zelar e cuidar. E hoje nós vemos que o homem ele destrói muito a criação de Deus, com as matas queimadas, ganâncias, na verdade, né? Nós era para estar preservando esse planeta, né? Na verdade, é tudo consequência do pecado, vamos dizer assim. Que Deus vai restaurar isso tudo, nós sabemos que Deus vai e tem poder para isso, né? Isso significa que o homem foi colocado aqui, eu já li, né? Ele, de certa forma, partilha a característica semelhante com o Criador, que é uma trindade. Então, Deus é uma trindade. Deus é uma pessoa que se revela em 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você está falando de Deus, você está falando do Pai. Quando você está falando de Deus, você está falando do Filho. Quando você está falando de Deus, você está falando do Espírito Santo. Conforme Gênesis 1, 26. Vamos lá, para a Bíblia, né? Não queremos falar a palavra nossa. Queremos mostrar o que está na Bíblia. Por isso que isso aqui é uma escola bíblica, né? Brincadeira, irmãos. Então diz assim, Gênesis 1, 26. 1, 26.
Diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então nós somos um ser criado por Deus, o ser humano, e nós temos a característica, o DNA do nosso autor, do nosso Criador. E nós somos parecidos também com ele. E o homem é um ser composto de corpo, olha só, interessante. Um corpo de corpo, alma e espírito. E tem a referência, irmão. Vamos lá para a referência aqui do autor. Essa lição, irmão, graças a Deus, está muito maravilhosa. Parabéns ao autor, né, dessa lição. Deus inspirou. Por isso que eu gosto muito da escola bíblica dominical. Não sei os irmãos, mas eu gosto. Né? É onde eu aprendo muito. Né? Tessalonicenses, vamos aqui. Tessalonicenses 1, 5, 23. 1, 5, 23. E diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, nosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então nós somos tricotomia, né? Parece que eles falam, espírito, alma e corpo, né? Então nós somos parecidos com Deus. Tem o Pai, tem o Filho e o Espírito Santo, e nós somos, na verdade, nós somos corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23 e Hebreus 4, 12. Vamos lá para Hebreus 4, 12, né? Aqui rapidinho também. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de qualquer de dois gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas de medula, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Né? Como Deus. Ele possui intelecto, juízo moral, poder de se comunicar. Os irmãos estão entendendo aqui? Nós temos esse poder de comunicar. O Senhor concedeu ao homem mente, vontade, emoção, liberdade. Tudo isso é característica do homem, que Deus deu ao homem, né? Nós podemos pensar, graças a Deus, né? Temos vontade própria. Nós não somos robôs, né? O robô, ele é programado, nós não somos programados para isso. Emoção, nós sentimos, temos sentimento, somos livres, né? Como ser criado para ser livre. E ainda o domínio sobre a terra, posição mais alta da criação. Deus deu ao homem essa sustentabilidade, né? Para que o homem pudesse ser um ser social, né? Ele dominasse a criação. Tanto é que nós temos visto aí o homem descobrindo o universo, muitas coisas. Não há, porém, nenhuma indicação de semelhança física no texto. Por fim, então, irmãos, nós vemos que nós somos parecidos, né, nesse tópico aqui. Ele vem falando sobre a criação, a confirmação da criação, que Deus tirou a terra do nada. Então nós falamos aqui nesse segundo tópico de a criação. Texto básico, Gênesis 1, 2, né? Agora, irmão, nós vamos falar o terceiro tópico, que é a trindade presente na criação. Olha só. Então, está em Gênesis 1, Gênesis 1, 2. Mas já lemos esse texto aqui. 1 e 2. Não vamos ler novamente, não. Então, vamos lá. Por fim, ao observarmos atentamente
o que nos é dito nesse texto, veremos que a Bíblia Sagrada se refere ao mesmo tempo a Deus e ao Espírito de Deus, sem fazer distinção entre eles. Olha só. Então é importante, deixa eu observar aqui. Eu entendi o autor. Olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, e havia sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a terra. Realmente o texto dá bem claro que Deus e a relação de Deus e Espírito não tem muita distinção, né? Deus e o Espírito. E sem fazer menção da distinção entre eles. Você alguma vez já perguntou por quê? A resposta é simples. Esta é uma forma inferência a favor da doutrina da Trindade, tudo indicando uma possível primeira alusão a esse ensino capital presente na Escritura. Mais adiante encontraremos uma segunda referência, também atribuída à Trindade, Gênesis 1:26, que fala sobre aquele que nós lemos, né? Passamos o ano. A Trindade, portanto, claramente desempenhou um papel relevante no processo da criação. Façamo-nos, o homem. O Senhor Deus, no universo seguinte, a ação criou Deus, pôs o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. O 27, né? Gênesis 1:27. E criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou, né? Ou seja, Deus não criou Adão e Eva com meros animais, mas a sua imagem e semelhança. Destartes a nós, né? No verso 26. Só poderia se referir ao próprio Deus. Olha só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que eu disse, quando você fala de Deus, você está falando num Deus, né? Por isso que Jesus não pecou, porque ele era Deus. Ele é Deus. Eu estou falando na era quando ele estava aqui, e continua sendo Deus, né? Ele se revela e se expressa nessas três pessoas. Observamos, então, um profundo relacionamento e perfeita harmonia entre eles ao nos criar, a fim de refletirmos a sua imagem e semelhança. Assim, podermos desenvolver um relacionamento profundo e pessoal com eles, a Trindade. Né? Irmãos, imagine se Jesus não fosse obediente. Né? Vamos imaginar, isso aqui é uma cura. Imagine se o Espírito Santo não fosse obediente a Deus. Se ele é o próprio Deus, se ele é o próprio Senhor, né? Então por isso que nós vemos que há uma harmonia na criação de Deus. Deus é perfeito, irmãos. Irmãos, espero que os irmãos tenham gostado desse estudo, tenham aprendido alguma coisa. Eu aprendi, né? Muito aqui nesse estudo, e vemos que tem muita coisa aqui para podermos extrair muito mais ainda, né? E não há dúvida, irmão, quem criou esse universo, um mundo extraordinário. Se os irmãos pararem para pensar, quando você parar em um lugar e ver a criação de Deus, os animais, variedade de animais, às vezes animais que são diferentes. O próprio ser humano, de um lugar é de uma forma, em outro lugar é de outra forma, fala uma língua, fala outra língua. Que Deus maravilhoso. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um estudo que o Senhor nos proporcionou. Estava com vida e saúde para glorificar a Ele. Por isso que nós fomos feitos, irmão. Para louvar a Ele. Nós somos, vamos dizer assim, nós somos como é que é? A obra-prima da criação, né? O ser humano tem raciocínio, tem mente, tem vontade. Então vamos louvar a Deus, vamos buscar a Deus, vamos agradecer a Deus. Pai querido, queremos te agradecer.
somente te agradecer. Não existe outra forma, Senhor. A sua graça nos basta, como diz a sua própria palavra. Cada dia que vivemos, cada dia que acordamos e existimos, é porque o Senhor permite e nos fortalece. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos formou do pó da terra, como a Bíblia nos fala. Para o homem parece ser impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para o homem parece ser loucura, mas para ti, Senhor, é sabedoria. E por isso, Deus, nós cremos em ti, porque tu és um Deus sábio, um Deus extraordinário. E nós viemos a te conhecer através de seu Filho Jesus Cristo, como a tua palavra mesmo nos diz. Nesses últimos dias temos conhecido através de Jesus. Ele tem ensinado, Senhor, o caminho que devemos andar e trilhar, porque Ele é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo se move em nós, está dentro do nosso coração e testifica com o nosso espírito que somos filhos teu, Pai. Somos filhos, são obras, criaturas, às vezes com imperfeições, às vezes rebeldes, às vezes desobedientes, mas somos seus filhos e estamos aqui para te agradecer, para te bendizer, te exaltar, glorificar, magnificar na sua presença. Porque tu és um Deus tremendo, Senhor. Não há Deus maior, não há Deus poderoso como o Senhor, como é. E nunca, Senhor, jamais deixará de existir. Porque tu és eterno, Senhor. Eu sou falho, eu tenho fim. Um dia eu vou ter fim, mas o Senhor é eterno e para todos sempre. E a sua palavra também é eterna, Senhor, porque ela te pertence. Ela é a sua palavra, não é a minha palavra, não é a palavra de homem algum. Ela é a sua palavra, impressa, explícita para qualquer um que crê no poder de Deus, do Evangelho transformador. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que ouvirão sempre esse estudo, que abençoa poderosamente aquilo que eu não consegui transmitir, mas seu Espírito Santo toque no coração deles, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Compartilhando o amor de Deus. Amor de Deus. Rede 316. Você sabia que é possível ouvir a Rede 316 no seu smartphone ou tablet? Isto mesmo, basta instalar o aplicativo da Rede 316 e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, no seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O aplicativo da Rede 316 é gratuito e está disponível para Android e iOS em nosso site rede316.com.br.